Informações em esgototratado.com.br. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. O rádio está presente em quase todos os lares brasileiros. As pesquisas mostram que a cada 10 pessoas, 7 ouvem rádio. No carro, no trabalho, no escritório, ou seja, em todo lugar, o rádio está presente. Com o avanço da tecnologia, o rádio foi o único meio de comunicação que não perdeu força. As pesquisas mostram que o rádio será sempre unânime. Valorize o rádio. É a promoção do milhão! As Óticas Diniz estão comemorando 30 anos em grande estilo. Você compra um óculos nas Óticas Diniz e concorre a 1 milhão em prêmios. Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e ganhadores todos os dias. Compre óculos das melhores marcas pelos melhores preços e condições. Cadastre-se no site. Óticas Diniz 30 anos. Participe e concorra a 1 milhão de reais em prêmios. Consulte o período e regulamento no site promoçãodomilhãodiniz.com.br. Conta de luz atrasada? Agora você pode parcelar em até 18 vezes no cartão de crédito. E o melhor, sem sair de casa. É simples, rápido e seguro. Aproveite para quitar as suas contas agora mesmo. Acesse www.rge-rs.com.br/parcelar ou baixe o aplicativo CPFL e resolva tudo por lá. Não perca! Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Amigo, já imaginou ter a melhor internet e poder estudar o que quiser de maneira ilimitada? Agora você pode. A Amigo Internet e a Leveduca firmaram uma parceria incrível para levar até você mais de 150 cursos online com certificação válida em todo o país. Quer saber mais? Acesse o site sejaamigo.com.br ou chame no WhatsApp pelo 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome. RochaNet. Internet com suporte 24 horas. Super velocidade, estável e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora, 3680-1228 ou WhatsApp 994564535. RochaNet, a sua melhor conexão. Loja no centro de Quintão, Avenida Esparta 4310, loja 3. 20 horas. Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome. RochaNet. Internet com suporte 24 horas, super velocidade, estável e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no Conta seu de luz orçamento. atrasada? Agora você agora. pode parcelar em até 18 vezes no cartão de crédito. E o melhor, sem sair de casa. É simples, rápido e seguro. Aproveite para quitar as suas contas agora mesmo. Acesse www.rge-rs.com.br/parcelar ou baixe o aplicativo CPFL e resolva tudo por lá. Não perca! Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Amigo, já imaginou ter a melhor internet e poder estudar o que quiser de maneira ilimitada? Agora você pode. A Amigo Internet e a Leveduca firmaram uma parceria incrível para levar até você mais de 150 cursos online com certificação válida em todo o país. Quer saber mais? Acesse o site sejaamigo.com.br ou chame no WhatsApp pelo 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome. RochaNet. Internet com suporte 24 horas, super velocidade, estável e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora, 3680-1228 ou WhatsApp 994564535. RochaNet, a sua melhor conexão. Loja no centro de Quintão, Avenida Esparta 4310, loja 3. 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2... Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome. RochaNet. Internet com suporte 24 horas, super velocidade, estável
e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora, 3680-1228 ou WhatsApp 994564535. RochaNet, a sua melhor conexão. Loja no centro de Quintão, Avenida Esparta 4310, loja 3. 20h03. 20h03. Começa agora Na Lata. Esporte no rádio sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3, Rede Litoral de Rádio, e a quem nos acompanha no Facebook ou no YouTube aí da Rádio Metropolitana. Iniciando mais um Na Lata, Diego Figueira. Boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite a todos os amigos ouvintes. Boa noite a quem nos acompanha aí. Boa noite ao Tony Alves, que está conosco aqui no estúdio. Boa noite à Fátima, que está remotamente coordenando a inserção deste programa no ar. E este Na Lata de número 73 vai debater diversos assuntos: futebol, basquete, futebol de salão. E lembrando que o nome dele que a gente colocou, né, Diego, se refere à melhor contratação do Brasil em 2023, que a gente vai acabar debatendo aqui, né, devido aí às grandes contratações inesperadas, inclusive, de atletas que vêm direto ou indiretamente do futebol europeu para abrilhantar aí o nosso Campeonato Brasileiro, que inicia ali em meados de maio. Diego Figueira, estamos vivendo uma semana aqui no Rio Grande do Sul bastante movimentada, se é que pode-se dizer, em outros esportes que não o futebol. Que bom, né? Que bom, né? Temos assunto aí diferente daquele corriqueiro. Um deles é a Supercopa Gramado de futsal, que envolve aí 8 grandes equipes brasileiras, acontecendo lá no ginásio Perinão, em Gramado. O principal torneio da pré-temporada do futsal. Sem dúvida alguma, né? A gente vê alguns outros torneios aí com equipes menores, mas o mais importante acontecendo em Gramado. Terá inclusive transmissão do Sport TV das semifinais e da final, ocorrendo aí no final de semana. Ontem tivemos a primeira rodada, depois a gente vai passar aí os resultados. Agora está rolando a segunda rodada da competição. E por que a gente começa falando da competição em Gramado? É porque o nosso amigo Choco, lá do Projeto Essência, do bairro Rio Branco, que já esteve 2 vezes aqui no Na Lata, assim como o seu irmão, o Timba, também já esteve aqui no Na Lata recentemente. Eles estão lá com o Essência em Gramado, uma ação muito legal aí do projeto coordenado pelo Choco, de levar a gurizada para conhecer, né, o futsal, vamos dizer assim, profissional, né, Diego? Muito legal. A gente recebeu, né, via WhatsApp vídeos e fotos do Choco lá com a gurizada do Projeto Essência, né? É muito bacana, assim, a gente sabe a dificuldade que é para o pessoal ali do bairro Rio Branco, né, as dificuldades do dia a dia, né? E esse projeto do Choco, ele é muito importante porque ele coloca essa criançada em contato com o esporte, né? Que é para trazer e traz, né, coisas boas. Ah, né? Sem dúvida. E muitos deles estão fazendo assim, acredito que até aqui, né, por enquanto, a gente espera que venha muito mais coisa legal na vida dessa criançada. Muitos estão fazendo a viagem das suas vidas ali, né? Te lembra as excursões de escola, Diego? Sim. Zoológico, o que mais? Eu vou te dizer, eu nunca fui tão longe assim. Olha, eu com escola, acho que eu cheguei aí a Santa Catarina, mas daí era aquela viagem de formatura já, né? Sim.
Mas no cotidiano, assim, durante a temporada escolar, assim, uma viagem dessas para a criançada que está acostumada aí a museu, que também é muito legal, né? A zoológico e tal. Mas ter a oportunidade de ir a um jogo, 2 jogos que eles vão acabar acompanhando lá, né? Um que já terminou e outro que está começando agora. É uma experiência incrível, e ainda mais que eles fazem parte de um projeto de futsal, né? De futsal, exatamente. Eles estão vendo ali na quadra o que eles querem ser quando crescer, muitos aí, deles. Né? O espelho para eles no futuro. Né? E não são quaisquer partidas assim, não, né? Não. Tem partida com gente de seleção brasileira, né? Inclusive o Gé, que é um apoiador aí do Essência, né? E é campeão do mundo. Campeão do mundo com a seleção brasileira. E essa viagem também tem o objetivo da gurizada acompanhar e torcer pelo Gé, né? Dá o cartel, o elenco que a gurizada, alguns dos craques que a gurizada pode acompanhar aí na Copa Gramado. Olha, sem falar do Gé, já falamos, que é do Pato Futsal. Isso. Tem ainda no Pato o próprio Cabriúva, que é um jogador que a gente já citou aqui no programa, jogador de seleção brasileira, experientíssimo, Cabriúva, e que faz dupla com o Gé, eles são muito amigos, né? E jogam na equipe do Pato Futsal, que está jogando nesse momento contra o Magnus, que é outra grande equipe. Nossa, campeão brasileiro. Onde jogou o Falcão, né? O Magnus na época de Sorocaba. E são duas estrelas aí do Pato que enfrentam o Magnus essa noite. Tivemos mais cedo o jogo que a gente acompanhou, o Atlântico de Erechim contra o Minas, vitória do Atlântico. Também com grandes jogadores do Atlântico e o Minas. Minas do goleirão Anderson e o Atlântico também do goleirão João Paulo, né? E do preparador de goleiros Igão, que também é da seleção brasileira, a quem a gente manda um abraço. E agora eles vão acompanhar esse jogo noturno aí do Pato com o Magnus. Eu não sei se eles vão ficar para Joinville e Gramado Futsal, que é o jogo das 21 horas. Acho que ficaria muito tarde. Devido ao horário, né? A gente não tem certeza se eles vão ficar tanto assim. Mas uma experiência maravilhosa para a gurizada, que saiu cedo aqui de Canoas e vai acompanhar aí os jogos da Copa Gramado. Já que a gente falou da competição, vamos falar dos resultados de ontem, né? O Magnus, que a gente citou há pouco, venceu o Minas por 6-5 no grande jogo, né? 11 gols. O Praia Clube fez 3-0 no Joinville. O Ser Gramado acabou derrotado pela CBF por 5-0. E o Atlântico venceu o Pato por 2-1. Nessa competição que termina aí no sábado, em Gramado, e tem aí grandes jogos, né, Diego Figueira? Amanhã, vamos dar os jogos de amanhã, no dia 1º de março, às 15 horas. Minas Tênis e Pato Futsal, né? Só jogo de time campeão, né? Valendo vaga, provavelmente. Valendo, né? Gramado Futsal contra o Praia Clube às 17 horas. Às 19, Atlântico contra o Magnus Futsal. E às 21, a CBF contra o Joinville. Hoje tivemos a CBF perdendo para o Praia Clube pelo placar mínimo, 1-0, também conhecido como 1-0. E agora à tarde, jogo que a gente até acompanhou ali via YouTube, né, Diego? O Atlântico fez 2-0 no Minas. O Atlântico, então, com 2 vitórias, né? Já classificado à próxima fase. Classifica os 2 primeiros de cada grupo. Minas e Pato provavelmente vão decidir aí quem vai ser o segundo colocado, já que eles se enfrentam amanhã. O Pato perdeu ontem, o Minas perdeu hoje. Então, se o Pato vencer hoje, ele empata com o Minas, e aí o confronto direto vai definir aí quem será o segundo classificado desta chave, Diego Figueira. Neste momento, Magnus vai vencendo o Pato por 1-0. Então, a equipe de Pato Branco aí tá, vamos dizer assim, com a corda no pescoço, porque vai perdendo a segunda partida. E aí vai ter que vencer e olhar o saldo, né? Torcer para resultados. Exatamente, torcer pro Atlântico vencer o Magnus, para ir a 9 pontos e o Magnus ficar com 3. E aí brigar pela segunda vaga e cruzar contra o líder do outro grupo. A Copa Gramado faz uma pausa na quinta-feira, né?
E na sexta começam os jogos da fase semifinal, no dia 3 de março, às 19 horas. O primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, e às 21 horas o primeiro do grupo B enfrenta o segundo colocado do grupo A. A final vai ser disputada no sábado, dia 4, às 11 horas, com os vencedores das semifinais. Horário de TV, né? Por isso que é de manhã, né? Isso então, aí, vai ter transmissão. Uma gradezinha da TV ali que tem. Sport TV. Sport TV vai transmitir a partida. Quem não puder, né, dar um pulinho até Gramado, vai ali no Sport TV que... No 39, em algumas casas. O famoso 39. É. Às vezes é 539. No HD, né? É. No HD. Então tá, feito o rescaldo aí. Um abraço pro Choco e pra gurizada do Projeto Essência, que não sei se não estão nos acompanhando, né? Deve estar prestando atenção no jogo, né? Vendo o jogo, deve estar olhando o jogo, mas certamente acompanharão a reprodução deste programa depois no Facebook ou no YouTube. E nós tivemos outro grande evento no interior do estado terminando neste final de semana, né, Diego Figueira? Sim, a seleção brasileira de basquete conseguindo a classificação para mais um Mundial. O Brasil e Estados Unidos são as únicas seleções que nunca deixaram de disputar, as únicas seleções americanas, né, das Américas, que nunca deixaram de disputar o Mundial de basquete, ou Copa do Mundo, como queiram. Olha, eu acredito que no mundo inteiro, viu? Porque na Europa a disputa é muito acirrada sempre, né? Ser. A gente não, as eliminatórias, né? Teria que ver... exigiria uma pesquisa maior aí, né? Mas o fato é que o Brasil conseguiu vencer os Estados Unidos. Aos trancos e barrancos, conseguiu a classificação. Um jogo, né, de placar baixo, né? Até deixa eu buscar aqui o... Porque o Brasil, no seu primeiro jogo, na quinta-feira, perdeu para Porto Rico, né? O Brasil precisava de uma vitória em 2 jogos. Uma vitória, tinha 2 jogos para conquistar, né? Foi, deixa eu ver aqui, 83-76, jogo de placar baixo, né? É. E o jogo no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. E vale lembrar o pessoal, né, que já que tu falaste em placar baixo, que o basquete FIBA, ou seja, o basquete das Olimpíadas, o basquete da Copa do Mundo, o basquete disputado no Brasil, nas Américas, enfim. O resto do mundo fora NBA, o resto, né? Tem regras um pouco diferentes do que a NBA. A linha dos 3 pontos é mais próxima ao aro, são 4 tempos de 10 minutos em vez de 4 tempos de 12, isso já são 8 minutos a menos de basquete, então é normal que a gente veja placar mais baixo no basquetebol FIBA do que na NBA. Afinal, 8 minutos dá para fazer muito ponto, né, Diego? Sim. Mas já que não é um assunto que a gente costuma tratar aqui no programa, mas é pauta por ter acontecido aqui pertinho da gente e também por envolver uma competição tão importante como é o Mundial de Basquete, onde o Brasil já teve grandes participações, né, Diego Figueira? Sim. Tempo de Oscar Schmidt, Brasil campeão em 59 e em 63. Aí sim, com outros monstros como a Mauri. Exatamente. Né, Brasil bicampeão do mundo de basquete, que tem a Espanha como campeã em 2019, assim como no futebol 4 em 4 anos, né? Mas um abraço para o Paulo Mazardo, né? Que já foi convidado, que é um cara do basquete aqui da cidade. Tava lá o Mazardo, não? Tava, claro, né? Tava lá com o seu guri. Inclusive os dois estiveram na Lata já, né? Quem quiser pesquisar no YouTube aí, Paulo Mazardo na Lata, vai encontrar essa entrevista muito boa que a gente fez. E ele é um apaixonado pelo basquete, é o representante do São Luís Spartans, que joga basquete aqui na cidade. E falando em seleção brasileira, Diego, conhecendo as dificuldades do basquete hoje, especialmente por termos muitos estrangeiros na NBA, né? O que deixa ainda mais interessante essa disputa mundial. A gente vai ver muita gente que joga ali em grandes times da NBA atuando nesse mundial. Sim. O Brasil tem alguma chance? De título? Nenhuma. Nenhuma chance. Nenhuma chance. Só para esclarecer o porquê desse pessimismo todo. Para começar, o Brasil já ganhou 2 vezes dessa seleção americana aí, né? Sim, é uma seleção que é F?
GH. Não sei te dizer, mas é uma seleção de uma liga. Obviamente não tem jogadores da NBA nessa seleção. Tem o Galloway, que já jogou na NBA, é o mais próximo. É o mais próximo disso. Né? Jogou 2 temporadas atrás. Ele é de uma liga inferior. Eu não sei te dizer agora. Não sei, talvez. A J-League, talvez. Né? Lá nos Estados Unidos mesmo. Mas, enfim, quem viu o jogo, né, sabe do que eu estou falando. Né? O Brasil sofreu, até conseguiu, em alguns momentos na partida, abrir uma diferença confortável de pontos, de 2 dígitos até, né? Mas tinha-se a impressão de que no momento que o time americano resolvesse botar o pé no acelerador, a coisa ia ficar mais difícil. Parece que estava com o freio de mão puxado, né? Parece que sim, né? E foi o que aconteceu. Quando os americanos resolveram encrespar um pouco o jogo, a coisa ficou difícil. O pessoal todo da J-League, né? Tô acompanhando aqui, ó. Oklahoma City Blue. Para quem... É uma segunda divisão, ou terceira, talvez. É como se tivesse o grupo de transição, ou o time B, que a gente chama aqui, né? Jogadores que estão lá tentando aparecer para, porventura, defenderem as equipes principais, né? Então a J-League, ela conta com equipes as mesmas da NBA, os mesmos clubes, vamos dizer assim, com outros nomes. Temos, por exemplo, aqui o Oklahoma City Blue, que certamente é a filial do Oklahoma City Thunder. Temos aí o Santa Cruz Warriors, que é o time B do Golden State. Temos aí o Ontario Clippers, que é uma franquia canadense vinculada ao Los Angeles Clippers. Stockton Kings, que é a filial do Sacramento. E por aí vai. E por aí vai, né? Temos aí... Mas 5 desses jogadores tiveram rápidas passagens pela NBA, ou seja, não é um time desprezível, né? Não é um catadão, né? Não, são jogadores que já jogaram NBA. Ou que podem vir a ter um futuro, talvez. Jovens todos, né? Então não deixa de ser um jogo difícil, mas certamente não será essa seleção que representará os Estados Unidos no próximo Mundial, né, Diego? Aí sim. Vai ser uma seleção reforçada. Aí devemos ter Kyrie Irving. Aí quando é a valer... Stephen Curry, aí, talvez. Para usar a linguagem do basquete mesmo, aí é quando os meninos dão lugar aos homens. Kevin Durant, e por aí vai, né? Kevin Durant, inclusive, estreia amanhã pelo Phoenix Suns. Umas grandes trades da história, né? É difícil um franchise player. O que é um franchise player, Diego? Explica para o nosso ouvinte. É um jogador que tem contrato com um contrato com o time, não é um agente livre, né? Isso. Então esse jogador é mais caro. Tem que ou investir muita grana ou o que é feito na NBA, normalmente trocar por outros tantos jogadores. Como é que foi feito esse contrato? Foi troca de jogadores? Mais dinheiro, obviamente. Não, foram 2 jogadores titulares do Phoenix Suns, vice-campeões de 2021. O Ken Johnson e aquele branco que dá Mikal Bridges, 2 jogadores titulares, mais 2 ou 3 escolhas de draft futuras, obviamente. Então, do próximo ou de mais de um draft? Mais de uns 3. Nossa. Não. Pra tu trazer um jogador desse quilate, né? Que idade tá o Durant? O Durant tá no auge. Se eu não me engano, 31, 32 anos. Tem muita lenha pra queimar. Não, ele tá no... Por isso que foi tão falada, né? 34 ele está. Ele é de 88. Mas ainda tem. Tem muita lenha para queimar. O LeBron já tem uma idade mais avançada e tá aí, conseguiu se tornar o maior pontuador da história da NBA, né? Não do esporte, porque aí tem um tal de Oscar na frente. O salário do Kevin Durant em 2023, Diego Figueira, será de 43 milhões de dólares. Olha aí. Um bom salário, né? Tu acha que se a gente pedisse uma lasquinha disso aí pro Tony aqui, rolava ou não? Olha, o Tony ganha mais que isso, mas é mais mão fechada, viu, que o Kevin Durant. Não, pois o Tony é muito feliz. Não, ele quer...
Mas Tony, inclusive, disse que tem novidade vindo por aí, né? Olha. Vamos ver, né? Contou no WhatsApp, não sei se podia falar no ar, mas a gente não disse o que era, né? Só que tem novidade. Mas voltando a falar da seleção brasileira de basquete. Do basquete, assim, o time que ainda, né, depende em muitos momentos é um baita do jogador, do Marcelinho. Huertas. O outro já é comentarista, né? Para quem está desatualizado. Exato. Pela experiência, por tudo que ele agrega, pela categoria dele, mas ainda depende, né, em alguns momentos do Marcelinho, a gente pode ver o tipo de problema que tem pela frente. Vamos combinar, né? então, mais perto do Mundial, a gente traz o Paulo Mazardo aqui, nós vamos fazer um programa, vamos falar bastante basquetebol. Isso aí. Que é um esporte apaixonante e plasticamente, Diego, o mais bonito, né? Olha. Eu diria que é difícil ter um esporte plasticamente mais bonito do que o basquetebol. Feito carreto, então, Diego, falamos aí de futsal e de basquete para iniciar este Na Lata de número 73. Agora vamos entrar na seara aí do Campeonato Gaúcho. Acompanhaste os jogos desta rodada desmembrada que iniciou ainda na sexta-feira? Pois é, a rodada foi... Aliás, começou antes, né? Sim, começou antes. Tivemos o Grêmio jogando na sexta, aplicando uma sonora goleada no Sport Clube Novo Hamburgo. Ficou feio. Um abraço para o jornalista Eduardo Pires, torcedor do Novo Hamburgo. E acabou a goleada de 6-1, 5-0 em 27 minutos. Ali eu me assustei. Desestabiliza, né? Ali eu fiquei... Assim, torci para não desandar tanto, porque são profissionais, né? São pais de família que estão ali em campo. E realmente a gente sabe que a diferença é muito grande, né? Só que normalmente essa diferença tão grande de salário, de contrato, de carreira, não aparece em campo né? A gente falou aqui semana passada que nenhum time da dupla Grenal era 13 vezes maior que o time do interior para merecer receber tanto. Mas ali eu fiquei com medo de ser 13 vezes maior, viu, Diego? Mas ainda bem que o Noia conseguiu botar a cabeça no lugar, voltou para o segundo tempo mais fechadinho, o Grêmio também deu aquela economizada, né? Porque joga amanhã pela Copa do Brasil. Noia descontou e o Luizito, que estava louco para fazer o dele. Isso que é legal de ver, né? O jogador que ganhou tudo na vida, né, Diego? Não, tendo fome de fazer gol em cima do Novo Hamburgo. Não, ele não tá com fome. Ele estava desesperado. Ele estava pé da cara, porque o time fez 5 e nenhum dele, teve um lance que ele pediu pênalti, o desespero dele contra o árbitro, pedindo pênalti, pelo amor de Deus. Tem que se controlar para não morder o árbitro. Não, ele estava louco, tanto que quando ele faz o gol, o semblante dele muda completamente, tipo, ufa, fiz o meu, né? Bom, nessa rodada nós temos um jogo em andamento, né? Como é que tá o Ipiranga? Esportivo 0, Ipiranga 0. Olha aí. Né? Um jogo que vale na ponta de cima e na ponta de baixo, né, Diego? Nas duas pontas. Qual a situação do Ipiranga de Erechim? O Ipiranga tem 15 pontos. Né? Tá em terceiro lugar na zona de classificação. O Esportivo tem 7. Tá? Exatamente com o pescoço fora d'água. Tá fora da zona? Fora da zona de rebaixamento, é o 10º colocado, 7 pontos. Ok. E a quantos pontos do primeiro rebaixado? Então, o mesmo número de pontos. Tá junto. Ele tá só no, ele tá no saldo. Ele tá no saldo. -5 contra -7 do São Luís. Olha. São Luís que, né, acho desandou. A surpresa negativa, né? Desandou. É um time que nos últimos nos anos mais recentes vinha jogando séries nacionais, né? Aí agora, olha, parece que tá a fim de jogar uma divisão de acesso. Que não é recomendável para ninguém, hein? Não. Depois que entra num troço desse aí, não sai. É um buraco fundo, né, Diego? Um buraco sem fim. Estamos a 2 rodadas do fim da primeira fase. Para completar essa rodada, além desse jogo que está rolando e da goleada do Grêmio, o que nós tivemos mais? Brasil 1, Avenida 1 no Bento Freitas, com direito a pênalti perdido. Aos 48 do segundo tempo, da Silva do jogo, bota o pênalti para fora. Em outros tempos, ele não sairia do Bento Freitas. Olha, deu popular bago para fora. Olha,
E o Brasil... O Brasil está com 10 pontos. Tá difícil. Tem uma vitória, e justamente nos critérios, né? Se alguém chegasse a 10 pontos, o Brasil tem 2 vitórias. Aí empatariam, né? Para o pessoal sair da zona. E o Avenida tá com chance ainda? Todas as chances. Só tem chance de ir para os dois lados, né? Mas tá mais perto do lado de baixo. Ah, é? O Avenida tem 9 pontos. 9. Mas ele tem 3 vitórias, não tem? Não, 2 vitórias. 2 vitórias. 2 vitórias. Decepção, eu cheguei a acreditar que o Avenida... Pudesse até classificar, né? Aqui, mas não... Empatou com o Internacional. Me decepcionou, Até fez um bom jogo com o Grêmio, né? Dadas as circunstâncias, conseguiu um bom resultado em Pelotas. Né? Não, muito bom. Não é fácil empatar lá. Muito bom. Ainda mais na nhaca que tá a Avenida, que vinha de derrota em casa pro Esportivo. Que a régua subiu um pouquinho, né, Diego? A gente chegou a comentar aqui que talvez com 6 pontos escapasse do rebaixamento. Não. Hoje o primeiro fora já tem 7. Então, tem 7, o mesmo número do primeiro. Então vai exigir aí, talvez suba até a 10, hein? Essa régua aí. Pode ser, porque com 2 partidas para jogar. Bom, voltando a. Internacional ganhou, né? 2-0 do Aimoré no Cristo Rei. O Aimoré que tá na areia movediça, né? De calça jeans molhada. O Aimoré já deu. Imagina a situação. Calça jeans daquela skinny que gruda na perna, sabe? Que é bola para um lado, goleiro para o outro, como diria o famoso Paulucho. Molhada. E aí tu cai na areia movediça. Então tu caminha e não sai do lugar. É o Aimoré neste gauchão. O Aimoré tá com 4 pontos, 1 vitória. Em 9 jogos, 1 vitória. Pior defesa do campeonato, tomou 13 gols, fez 4. Tá. O Noia tomou 6 do Grêmio e tem defesa melhor que o Aimoré ainda. O Aimoré tá com algodão nas narinas, como diria o... Tá com algodão na narina. Quem são os adversários do Aimoré? Deixa eu ver se dá para rebaixar o Aimoré hoje aqui. Aí já nem precisa jogar mais. Os adversários do Aimoré na 10ª rodada, o Aimoré recebe o Novo Hamburgo, clássico. Ai. Né? Domingo, agora, no Cristo Rei. O Noia podendo rebaixar o Aimoré. Pode. E o Aimoré pode, talvez... Puxar o Noia, dar aquela vem aqui, vamos morrer junto. Imagina. Tá, companheiro do Vale. E aí, na última rodada, vai a... é complicado, Onde é que ele vai? Vai a Ijuí receber a Extrema Unção e pode também carregar morrer o abraçado. São Luís. Pode morrer abraçado na 10ª rodada ou na 11ª. Concordamos que um cai aqui, né? Sim. Entre São Luís e Aimoré é uma vaguinha deles. Olha. Se não as duas. Bom, vamos continuar aqui então na zona de rebaixamento. O São Luís vai a Pelotas no sábado. E Pedreira, né? Sim. Bento Freitas, o Brasil ainda não tá. O Brasil ainda tem chance de se classificar, mas também tem que ficar com o olho lá para trás. Ele precisa ganhar para ter chance. E se ganhar, escapa. Eu diria que se empatar, olha, já é a grande chance de escapar. Como diz o professor lá, comigo não cai. Não, ele escapa. Escapa. Né? Sabe por que ele escapa? Porque o São Luís iria a 8 e o Aimoré iria no máximo a 7 e no máximo, ele vai no máximo a 10. Então os dois não buscariam o Brasil, já que o saldo do Brasil é melhor que o do São Luís. Só não pode perder para o São Luís, porque o São Luís vai a 10, fica com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias. E aí tem o Avenida encostando, o Novo Hamburgo encostando. E o outro jogo do São Luís a gente já falou, né? Recebe o Aimoré na última rodada. Tá melhor pro São Luís. A situação é melhor. Situação do Esportivo. Que também tem 7 pontos, assim como o São Luís. Exatamente. O Esportivo recebe o Juventude na Montanha dos Vinhedos no sábado. O Juventude, outro time de péssima campanha. Assim, encrenca. Capengando. Não está livre de cair, inclusive. E é um dos clubes que... O Juventude é o seguinte, né? O Juventude tem 13 gols marcados, mas também sofreu 13, né? Tomou muito gol. Ontem, clássico Caju, empate por 2-2. Juventude saiu atrás, teve um pênalti defendido pelo goleiro, virou e tomou um gol de pênalti no finalzinho
2 pênaltis marcados para o Juventude, para o Caxias, com o auxílio do VAR, que foi a exclusividade do Clássico Caju. E aí o pessoal tá na gritaria aí, com razão, né? Por que só os jogos da dupla Grenal e o Caju tem VAR? O pessoal pagou, né? O pessoal meteu a mão no bolso. A gente vai para um intervalinho rápido. A federação não poderia bancar esse VAR aí? Já se discutiu isso e é possível, bem provável, inclusive, que no ano que vem tenhamos VAR. Poderia e deveria, né? Depois a gente volta a responder aí algumas questões dos ouvintes, Diego Figueira. Daqui a pouquinho a gente volta com o Na Lata. 20h33. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. Com as pessoas em casa, os veículos de comunicação têm maior audiência. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa. E seu cliente tem que saber que você ainda existe. Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. O rádio está presente em quase todos os lares brasileiros. As pesquisas mostram que a cada 10 pessoas, 7 ouvem rádio. No carro, no trabalho, no escritório, ou seja, em todo lugar, o rádio está presente. Com o avanço da tecnologia, o rádio foi o único meio de comunicação que não perdeu força. As pesquisas mostram que o rádio será sempre unânime. Valorize o rádio. É a promoção do milhão! As Óticas Diniz estão comemorando 30 anos em grande estilo. Você compra um óculos nas Óticas Diniz e concorre a 1 milhão em prêmios. Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e ganhadores todos os dias. Compre óculos das melhores marcas pelos melhores preços e condições. Cadastre-se no site. Óticas Diniz 30 anos. Participe e concorra a 1 milhão de reais em prêmios. Consulte o período e regulamento no site promoçãodomilhãodiniz.com.br. 20h35. Conta de luz atrasada? Agora você pode parcelar em até 18 vezes no cartão de crédito. E o melhor, sem sair de casa. É simples, rápido e seguro. Aproveite para quitar as suas contas agora mesmo. Acesse www.rge-rs.com.br/parcelar ou baixe o aplicativo CPFL e resolva tudo por lá. Não perca! Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Amigo, já imaginou ter a melhor internet e poder estudar o que quiser de maneira ilimitada? Agora você pode. A Amigo Internet e a Leveduca firmaram uma parceria incrível para levar até você mais de 150 cursos online com certificação válida em todo o país. Quer saber mais? Acesse o site sejaamigo.com.br ou chame no WhatsApp pelo 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome. RochaNet. Internet com suporte 24 horas. Super velocidade, estável e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora, 3680-1228 ou WhatsApp 994564535. RochaNet, a sua melhor conexão. Loja no centro de Quintão, Avenida Esparta 4310, loja 3. 20h37. 20h37. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar?
Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. Com as pessoas em casa, os veículos de comunicação têm maior audiência. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa. E seu cliente tem que saber que você ainda existe. Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. 20h38. Começa agora na lata. Esporte no rádio sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego. Voltamos com o Na Lata aqui na Metropolitana, 20h39. E a gente estava falando ali da situação do rebaixamento, Diego Figueira. E vale lembrar que também ontem o São José venceu, né? São José venceu o São Luís em casa por 1-0 e ainda está vivo na luta aí por uma vaga na semifinal. Está a 2 pontos da zona de classificação, né? E joga em casa, né? Recebe o Avenida no sábado. E depois pega o Novo Hamburgo, quer dizer, tá com a faca e o queijo, né? Tem que torcer para alguém perder ponto e fazer a sua parte. Mas a gente, voltando ali para falar do rebaixamento, faltou falar do Esportivo, né? Que recebe o Juventude no sábado e depois pega o Internacional no Beira-Rio. Ou seja, tem 2 compromissos dificílimos. Já não sei, entre São Luís e Esportivo... Não, o Esportivo já foi. Sou capaz de... Já foi. Né? Já era. Não tem como. Aimoré Esportivo, então, fechamos o negócio? Fechou. Então, tá. Fechou. Não vai ter como. Bom, o Grêmio já está classificado. Já é primeiro. Já é o primeiro. O Internacional... Classificado também. Também classificado. Com o empate ontem do Juventude, ele confirmou a classificação. Próxima rodada tem o Grenal na Arena do Grêmio, domingo às 20 horas. Domingo, 20 horas, hein? Horrível. Tudo bem. Valendo pouquíssima coisa, né? Só... O Internacional querendo confirmar a segunda colocação para jogar a semifinal em casa. É isso, joga a semifinal em casa, escapa de um clássico já na semi, né? E a briga pelas outras vagas, eu diria que está entre 3 equipes, né? 3 times para 2 vagas. E quem está pela ordem, né? Ipiranga com 15, Caxias tem 14 e o São José tem 12. Ipiranga e Caxias se enfrentam no sábado, no Centenário. Né? Empatezinho maroto. Já dissemos que o São José está torcendo por isso. É. Que aí pega o Avenida. Ou o São José torce para o Ipiranga escapar e ele tenta pegar o Caxias. Né? Até porque na última rodada o Ipiranga tem o Grêmio. Né? Então, um jogo mais difícil. Já o Caxias vai a Santa Cruz encarar o Avenida, que pode ainda estar lutando pela permanência. Também não é jogo jogado. O que o Ipiranga torce por uma vitória do Grêmio no Grenal para tentar aí buscar o Internacional, mas vai ser muito difícil, porque tu já falaste aí que o Internacional pega o Esportivo em casa na última rodada. Então ele iria no mínimo a 22 pontos. Sim, vai mandar o Esportivo para divisão de acesso. Então provavelmente teremos o Internacional jogando em casa a semifinal, o jogo de volta, né? Hoje teríamos Grêmio e Caxias, Internacional e Ipiranga. E essa é a tendência, né? Já que, embora o Caxias também corra risco, né? Sim, os primeiros jogos, Caxias e Grêmio, né? Essa seria a ordem. Exato, Ipiranga Internacional. Depois inverte. Mas ainda São José, Juventude, Brasil, Avenida e até o Novo Hamburgo
tem ali uma mínima chance de classificação aí. Novo Hamburgo eu já descarto. Teria hecatombe, né? Não tem. Hecatombe, né? Novo Hamburgo não tem. Uma avenida muito pouca Até chance. porque para o Novo Hamburgo ter chance, né? A gente teria que partir para os critérios, né? Porque ele chegaria no máximo a 14 pontos. Teria que ganhar as duas. O Caxias não poderia fazer nenhum ponto. O São José no máximo 1. Não é impossível, mas... Juventude 2. Depende de muitos resultados. Muita coisa. Então... E alguém deve se cruzar aí, deve impossibilitar a classificação do Noia. Tu falaste do Grenal, né? A Sara Ferreira pergunta palpites para o Grenal. Olha, 0-0, como sempre. Diego Figueira, eu sabia que ia dizer o 0-0. 0-0, um jogo horrível, pelo menos um expulso de cada lado, confusão, o jogo ia ter cada tempo com mais de 50 minutos, por aí. Eu vou no 1-1, tá? Acho que por várias situações. Assim, ninguém quer perder, óbvio, né? Ninguém nunca quer perder, mas como as equipes estão em construção ainda, né? Almejando coisas maiores na temporada, uma derrota no Clássico sempre deixa aquela nuvem, né, de desgraça sobre a cabeça dos treinadores, enfim. O Grêmio já está classificado, o Internacional já está classificado. Provavelmente irão se enfrentar ainda na decisão do campeonato. Sim, vão fazer questão de esconder o jogo. Ninguém vai querer mostrar muita coisa, viu? O Luiz Adriano dificilmente... Talvez entre no finalzinho. Dificilmente vai começar o jogo. Dá para dizer que não vai começar o jogo. Não começa. Talvez entre no final da partida. Né? Agora, o Grêmio tem uma questão só, né, individual, e que individual, que é o Luizito. Por quê? Ele fez um contrato com gatilhos, que se chama quando a gente pode ganhar um pouquinho mais do que o salário fixo. Né? Você que faz aquela hora extra no domingo, que trabalha de noite um dia da semana para ganhar um pouquinho mais. No caso do Luizito Soares, ele marcar um número X de gols na temporada. Se eu não me engano, 15... 20, 25 e 30. Só que o Campeonato Gaúcho está fora dessa conta. O próprio Luiz Soares disse, não, o Gaúchão é obrigação eu fazer os gols, não quero. A não ser o Clássico Grenal. Então o Grenal conta sim para essa meta de gols do Luizito. Ou seja... já dispara o gatilho no Grenal. Mesmo sendo pelo Gaúchão. Sim. Então, o Luizito hoje, a critério de contrato, ele tem 0 gols. Sim. Ele ainda não fez nenhum gol que acione gatilhos. Então, uma esperança para o torcedor do Grêmio a mais, né, é que o Luizito vai querer, para comprar 1 quilo de alcatra a mais no final do mês, um golzinho em Clássico tá valendo. Até porque tá cara. Tá cara, né? Então, para a Sara que perguntou palpites, o Diego Figueira foi de 0-0, eu iria de 1-1, gol do Grêmio de Luizito Soares e o gol do Inter. Deixa eu ver, gol do Inter. Pedro Henrique para manter aí a diagonal, a dianteira na frente da artilharia, né? Pedro Henrique hoje é o artilheiro do Gauchão. E ficaria bom para todo mundo. O Grêmio, mesmo o Grêmio perdendo, ele vai ser o líder, né? Sim. Mas mesmo assim, a arena deve estar lotada, então... Internacional venceu na Arena apenas 2 vezes, a primeira em 2014 e a segunda foi só no ano passado, no jogo da eliminação, inclusive, do Campeonato Gaúcho. O Internacional venceu por 1-0, mas foi eliminado na semifinal do Gauchão. Então ficamos aí com um empatezinho para o Clássico Grenal, já que a Sara perguntou, agradecemos a audiência dela. A Fátima mandou uma boa noite para a gente. Boa noite, Fátima. Sentimos falta do café. Sentimos falta do café. O Tony... Só na aguinha. Só na aguinha. Tá bom. Não. Tá aguinha bom. Geladinha, tá quente. Tá bom. Mas o café é especial. Não. O cafezinho da Fátima é diferenciado. Mas logo ela vai estar aqui com a gente. E o Acácio, um grande abraço pro Acácio Santos. Sempre. O homem da noite. Sempre na audiência. O homem da noite. Parabéns, galerinha do bem, Canoas, cidade dos esportes. E sempre que o Acácio diz isso, eu concordo, mas ressalto que é muito pelo esforço dos desportistas da cidade e não pelo incentivo que a cidade dá
a estes nomes, né? Infelizmente. A gente acabou de falar aí de competições em Gramado e em Santa Cruz do Sul, passaram longe daqui, né? A gente torce para que essa visão mude um dia, que a gente tenha um ginásio como aquele de Santa Cruz, para chamar de nosso, ou como o de Gramado, já serviria muito também. Ah, mas tem o Centro Olímpico. Não, o Centro Olímpico é um ginásio muito bom para as crianças ali fazerem suas atividades, né, para jogos amadores, mas não tem a mínima condição de receber uma competição profissional. A gente gostaria disso, de ver grandes eventos, né, competições. É isso que falta. Né? Falta. E a criançada que está aí na base, que joga competições infantis, juvenis, ela precisa de um espelho. E no momento que a gente não tem equipes para se espelhar, a gente vai perdendo essa gurizada. Né? Então a gente pede aí para o poder público, para o poder privado, para a iniciativa privada, investir nesses talentos locais para a gente não perdê-los, né, Diego? Já que tem gente aí fora investindo e que acaba levando a nossa gurizada para outros cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas vamos falar já que estamos falando de espelhos, né, para gurizada e tal, vamos falar de ídolos, né? Depois da chegada do Luis Soares ao Grêmio, né, se esperava, né, o contra-ataque do Internacional, porque é sempre assim, um vai primeiro, o outro tem que ir atrás. Sem dúvida. Senão a torcida começa a pegar no pé e a coisa fica feia. E o Internacional aí contratou 3 jogadores nessa semana que passou, né? O Charles Arangues, que tem uma passagem boa aqui pelo Inter em 2015. Sim, bom jogador. Temos, claro que o Arangues não é o mesmo de 2015, né? Se passaram 8 temporadas. Mas a qualidade dele ninguém discute, né? Também o jogador Luiz Adriano, que já chegou, já pode inclusive estrear no Clássico Grenal. O Arangues vem só na metade do ano, sim, vale ressaltar. Né? Não joga a fase de grupos da Libertadores e o primeiro turno praticamente do Brasileirão. E tem o Ener Valencia, jogador da seleção equatoriana, né? Fez gols muito bem na Copa do Mundo. Muito bem na Copa. É um jogador de primeira prateleira. Só que também ele tem. Não é para agora. Ele está jogando o campeonato turco e a gente sabe que tem um problema grave na Turquia, que foi o terremoto e muitos mortos, e o campeonato inclusive foi paralisado, agora retomou no último final de semana. Mas ele tem um pré-contrato assinado, né, e deve reforçar o Internacional na fase quente da Libertadores, caso o Inter esteja lá. Exato, né? Tem que chegar lá. E a torcida espera que esteja, mas sem dúvida são 3 reforços que mudam o patamar, né, do Internacional. Se quiser disputar títulos, especialmente da Libertadores, tinha que fazer essa movimentação, sim, porque o grupo que aí está é insuficiente, né, Diego? Eu acho que, falando dessas contratações, principalmente a contratação que enche os olhos é a do Valência, né? Sim. Essa, sim, é um cara que está no auge agora. Foi uma contratação corajosa, ousada e corajosa do Internacional. É um jogador que, olha, imagino que não haja clube no Brasil que não quisesse contar com certeza, um jogador desse calibre no seu elenco. Com certeza. 33 anos. Não, tá no auge. Fez gol aí na Copa, fez gol na Copa anterior. Só o problema, né, é essa chegada dele para o meio do ano, porque muita coisa pode acontecer. Sim. Né? A gente sabe como são as coisas, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco o Internacional não ganha o Campeonato Gaúcho. Nossa, já é um problema, já balança a comissão técnica. Daqui a pouco, sei lá, vai depender. E é bem provável que não ganhe, viu? Porque já não fez uma primeira fase extraordinária. Se decidir com o Grêmio, vai decidir na Arena, e a gente já falou aqui sobre o retrospecto. Sim, de quem joga em casa normalmente ganha o campeonato. Exato. Então,
Mas só o ano do Ener Valencia na Superliga da Turquia, 19 jogos, 22 gols e 4 assistências. É mais de um gol por jogo. Uma média que ninguém tem. Ninguém tem. Né? Dificílimo. Ele é candidato à chuteira de ouro, né? Inclusive. Né? Então... Vai ser difícil ele manter. Vai ser difícil, não. Já vou dizer que não vai manter essa média no Brasil. Por aqui é mais complicado. Aqui a coisa muda de figura. E tivemos também o Marcelo chegando ao Fluminense, uma surpresa aí no final de semana. Grande surpresa. Eu estou dizendo mais grande surpresa do que grande contratação. Embora também seja grande contratação. Se ele retomar a questão, claro que ele não vai ser o Marcelo de 10 anos também, atrás. Exatamente. Não deve jogar na lateral, que é o... Para correr, vai correr um pouco menos, né? O setor do campo que ele domina, ele vai fazer a bola correr. Fernando Diniz já chegou a dar alguma declaração quanto à utilização do Marcelo? Não. Só diz que só agradece. Né? Vai jogar, né? Vai jogar. Já tem, já vai jogar com a sua camisa preferida, 12. que é a 12, né? Todo o marketing da carreira do Marcelo depois da ida para o Real Madrid. Ele assumiu a 12 no Real Madrid, né? No Fluminense ele jogou um campeonato brasileiro, jogava de 6, né? Um número normal ali para o jogador da posição. Assumiu o 12 no Real Madrid, foi para lá para substituir ninguém menos que o Roberto Carlos, né? Que responsa, hein? Imagina, tu é contratado, chega num clube com 18 anos, aí os caras... Que responsa! Aí começa que tu chega no Real Madrid com 18 anos. Aí que é o Vini Júnior, né? Não é só isso. Aí os caras tu chega lá e te dizem, então tá, ó, tu vai ser o que o Roberto Carlos era. Não. E ele não pipocou, e vou dizer mais, ele fez muito mais que o Roberto Carlos. Né? Ele ganhou... Foi além, né? Ele ganhou... Ele traz na bagagem... Ele paga excesso, quantas Champions ele ganhou, hein? Ele paga excesso de bagagem. O pessoal do Galeão teve um problema ali, porque ele trouxe 5 ligas dos campeões na bagagem. Barbaridade. Ninguém ganhou tanto. É muita nem o Messi Champions. Ganhou 5. Nem o Messi ganhou 5. Um abraço pro nosso amigo Delmar Costa, que tomara logo esteja aqui com a gente, jornalista de lá na Câmara de Gravataí, um grande incentivador do esporte amador, tá aqui na escuta, mandou um recadinho pra gente. E para os nossos ouvintes de sempre, né? O Cláudio Saldanha, um grande abraço para ele. Grande Saldanha, né? Tá aí trabalhando muito, sempre, né? Um abraço para Ana, minha mãe, para Dona Hilália, minha avó, que na semana passada estava hospitalizada e agora já está em casa acompanhando o Na Lata. Muito bem, graças a Deus, à medicina, a quem você quiser. Aí, a mãe, que ficou muitas noites lá com ela junto, né? A gente deu aquele suporte lá para a avó e ela voltou para casa. Já dá para dizer que está vendendo saúde ou quase, viu? Vamos poupar ainda um pouquinho? Quase, está emprestando. Tá bom. Está emprestando, já é alguma coisa, né? Já tá bom. Tá já se levanta, enfim, já caminha sozinha, evoluindo um pouquinho a cada dia, né? Já enxota o Jeromel, não? Já, com certeza. Mas é muito mais carinho, né? Ele gosta de estar sempre junto. Eu digo enxota porque o Jeromel cão, tá? Que é o cachorro. Sim, cachorro tem um que é jogador também. É o cachorro da família Carvalho. Tá? O Jeromel cão, ele é tão marcador quanto o Pedro Jeromel. Tá um pouco mais veloz, viu? Mais veloz? Sim. Tá mais jovem, né? E conhece todos os atalhos da casa. Também, né? Conhece. E da rua também, né? Quando dá para dar uma escapadinha, ele foge. Tá bom. Um abraço a todos que nos brindam aí com a audiência numa terça-feira, dia de eliminação no BBB, dia de Jornal Nacional. E o pessoal tá aí firme com Na Lata. Um abraço a cada um de vocês. Nós falando de contratações ainda, Diego, a gente destacou o Ener Valencia, a gente destacou o Luizito Soares, a gente destacou também o Marcelo 12, que chegou aí ao Fluminense. São atrações, né, para o Campeonato Brasileiro. Pô, imagina o brasileiro com esses caras todos em campo, né? Os times que estão trazendo esses jogadores estão se credenciando, pensando, né? Pelo menos pensando em algo maior, né? Eu gostaria de destacar também a contratação do Paulinho, né? Paulinho, atacante pelo Atlético Mineiro.
Ainda tá entrando, ainda aos pouquinhos no time, mas né? é muito bom jogador. Eu espero. O Hulk não deixa de ser uma atração, porque é um jogador que jogou na Europa há muitos anos, jogou a Copa do Mundo com a 7. E já patrolou os adversários num brasileiro. O homem é brabo. O homem passa, como é que diz aí? Passou o trator. Passou o trator. O Eduardo Vargas, companheiro do Hulk, é um jogador também mundial. Sim. Jogador com passagem por Napoli, jogador que jogou a Copa do Mundo com a camisa do Chile. Né? Hoje o futebol chileno está em baixa, mas o Eduardo Vargas já figurou aí. O Eduardo Vargas é um jogador muito importante aí do Galo. Quem mais que nós podemos destacar aí que vai jogar? No Corinthians temos algumas estrelas também, né? Sim. O Paulinho, o Renato Augusto, jogaram Copa do Mundo, né? Juliano, jogador também com passagem pela Europa. E eu quero destacar um cara que não é a contratação, mas está gastando a bola, que é o Rafael Veiga. No Palmeiras, será convocado para a seleção, não tenho dúvida. Tá jogando muito. Né? No Palmeiras, onde o que mais se destaca é o trabalho do técnico, né? Mas temos aí também bons valores individuais, o Dudu. Temos ainda no São Paulo o Galopo, um jogador que veio da Argentina também, que está se destacando aí no Paulistão. No Flamengo nós temos o Gabigol, a Arrascaeta, o Pedro, o Everton Ribeiro, enfim. O Flamengo que inclusive entra em campo daqui a pouco, né, o jogo de volta pela Recopa. Vai cair o homem hoje ou não? Olha... se perder a taça, eu te digo que 100% de chance do homem cair, viu? Nós estamos falando de Vitor Pereira, treinador que balança no cargo. Onde é que passa esse jogo do Flamengo, Diego Figueira? Tu que é ligado no... deixa eu procurar, vou ter que procurar aqui. Vai passar na ESPN, será? Olha nós fazendo propaganda aí dos... pode ser. Eu acho que é na ESPN. Aí é serviço, né? Vamos, se o pessoal quer ver o jogo... Claro, vamos prestar um serviço. Onde é que vai passar? Até porque pode ouvir o rádio e assistir o jogo, não tem problema. Não descobri aqui. Mas enquanto o Diego procura aí, vamos passar jogos da Copa do Brasil. Hoje o Ferroviário eliminou o Resende, vitória por 2-1 fora de casa. O Ferroviário enfrenta o Grêmio ou o Campinense na próxima fase. O Grêmio joga amanhã, 9h30, em Brasília, contra o Campinense. O que tu acha de quem vende o mando de campo, Diego? Ridículo. Não venderia o mando? Não? Se tu fosse dirigente? Não venderia. Antes o lado esportivo, então, do que o lado financeiro. Até porque se o Campinense eliminar o Grêmio, ele vai ganhar mais do que de ESPN. E no streaming no Star Plus. Olha aí. TV aberta, não, então. Não, nada, neca. Flamengo e Independiente Del Valle. Del Valle ou Del Valle? Não, Del Valle. Del Valle, né? Del Valle. Som de ir, né? Jogo de ida, 1-0. 1-0, o Flamengo foi... Não sei se dá para dizer que foi surpreendido, né? Se foi surpreendido, azar dele. Né? Mas não deveria ser. Se for surpreendido, aí é um pouco de soberba. Né? Mas o Del Valle jogou melhor. Né? O Flamengo criou chance. Criou, claro. Sempre vai criar, né? O Gabigol perdeu um gol que não se perde, né, no final. Perdeu um gol que não se perde. Mas aí é a lei do futebol, né? A lei número 1. Que diz... A bola pune? Não, essa é mais nova. Não é quem não faz leva? Essa aí é a número 1. Tá. Que a bola pune é um pouco mais nova. Palpite? Pra hoje? Vou roubar o teu... Não, 2-2. Vai ter um monte de gol. 2-2 e a torcida irada. 2-2, torcida voltando para casa com a bandeira enrolada embaixo do braço. Ufa, que medo que eu fiquei dessa frase. E o meu palpite é 3-2 pro Flamengo e 5-4 pro Del Valle nos pênaltis. O homem quer sangue. Então tá, Diego Figueira. Terça que vem a gente volta aqui com Na Lata. Passou voando o tempo hoje, muitos assuntos. A gente agradece a cada um de vocês que está na audiência, ou pelo radinho de pilha, ou pelo celular, ou pela televisão. E a gente volta terça que vem, Diego. Terça que vem estamos aí de novo. Com o resultado do Grenal, vamos debater o clássico, debater se alguém ainda tem chance de rebaixamento, classificação. Vamos ver se chega mais alguma contratação bombástica. Olha aí, né? Os times estão se mexendo.
Um abraço a todos. Lembrando que o Na Lata, Diego, é para Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. O dia todo dia. Metropolitana.